Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a operação que nós fizemos no Nasdaq na nossa sala ao vivo. E se você também quiser participar da nossa sala ao vivo, que rola de segunda a sexta, o link está aqui embaixo e ela é gratuita. Bom, vamos lá pessoal. Eu gravei aqui a aula e na verdade agora estou regravando em cima do vídeo para narrar para vocês todo o contexto da operação e a condução dessa operação. Ela foi feita na nossa sala ao vivo do Discord e eu tomei cuidado para que eu deixasse multado aqui o vídeo e regravasse explicando os detalhes técnicos, porque durante a nossa interação na sala a gente acaba que conversa, interage e o objetivo desse vídeo é simplesmente aqui mostrar para vocês a condução, principalmente a condução dessa operação. Essa operação foi feita hoje, no dia 21 de janeiro de 2025, na nossa sala ao vivo do Discord. Nós fizemos foi a nossa primeira operação dentro da janela macro. Tá? A janela macro, para quem não sabe, são momentos que nós temos ali no gráfico onde os algoritmos fazem uma busca por liquidez. Então, nós operamos seguindo um sistema de trade onde a gente analisa o preço e o tempo, justamente para fazer essas entradas rápidas, tá? E tudo isso que vocês estão vendo, nós não inventamos absolutamente nada, tá? Isso aqui é do próprio ICT, porém a gente tem algumas particularidades da forma que a gente gosta de operar em cima de backtests que nós fazemos, né? Quem conhece aí nós aqui da comunidade sabe que a gente gosta de fazer bastante backtest. Mas enfim, essa operação aqui vocês conseguem perceber que nesse ponto aqui, ó, há um grande aumento do volume financeiro nessa barra aqui. E aqui nós tínhamos dois PLs do H1, que era esse ponto e esse ponto aqui. PL esses do H1 que fizeram uma grande movimentação aí na noite de ontem. Para quem acompanhou o Nasdaq aí, tivemos uma baita queda ontem. Então o preço retornou a esse ponto e nós estávamos próximos ali do horário de abertura, 11h10, 11h15. Então qual que era a ideia? Entrar nesse trade para pegar uma retomada do fluxo, pois o preço havia feito configurações vendedoras nesse modelo aqui e nós estávamos com o preço chegando nesse ponto aqui num baita premium, né? Perto do momento onde nós temos o ciclo aqui de distribuição, que seria o spike, a grande movimentação para que esse preço disparasse, caso ele acompanhasse essa estrutura que até então era a principal estrutura do dia. Então a gente buscou aqui um gatilho. Então quando nós tivemos a mudança de característica, a gente começou ali a fazer a execução desse trade. Por que começou a fazer a execução? Vocês vão ver que vai entrar uma outra ordem aqui. E qual que é a ideia? Essa linha vermelha nesse ponto aqui, ó, era o ponto de pressão. A gente queria isso aqui para poder pegar uma entrada ainda melhor. Só que não foi o que aconteceu nesse ponto aqui. Percebam que o preço não respeita. Então, esse preço poderia renovar a máxima, sem problema algum. Eu disse isso na sala. Esse preço poderia renovar a máxima, mas que se ele caísse também não seria surpresa, porque nós tínhamos um ponto de interesse muito bem contextualizado e aqui está o ponto-chave, o grande volume na absorção. Quando o preço começou a retrair, eu falei, esse stop não vai ser técnico, porque se esse preço capturou essa liquidez aqui, o único ponto sem mitigar ainda é esse aqui, nesse ponto. Então, onde o preço chegou e começou a retornar. Eu não queria deixar um stop normalmente aqui. Caso esse preço tivesse quebrado esse fundo, eu deixaria até um stop técnico aqui. Mas como eu percebi que houve essa captura, a entrega do H1 estava de alta, a entrega do M15 estava de alta e eu tinha o ponto vendedor de H1.
Então eu tinha que contar, entre aspas, ali do vendedor tá entrando, né? E aí eu não queria tomar esse stop cheio, foi onde ele beliscou o fundo e eu logo fiz a proteção aqui nesse ponto. Mais para frente, nós tivemos aqui o preço respeitando a região, tá? Ele não chegou perto, chegou até perto aqui nesse ponto, né? Mas aí nós conseguimos manter aqui a tranquilidade e aí sim o preço faz a mudança que nós queríamos, que era nesse ponto aqui, ó, quebrar essa estrutura com corpo de vela e perder esse estado dessa entrega aqui nesse ponto. Então, quando o preço vai chegando nesse ponto, é onde eu menciono que teve pessoas que saíram no break-even quando esse preço voltou aqui, e não há nada de errado com isso. Como eu mencionei, ele poderia ter renovado a máxima. Isso vai muito também do gerenciamento que você aplica, da mão que você entrou e do teu apetite ao risco. Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou com a alavancagem bem baixinha, então isso permite você tomar alguns riscos a mais em alguns pontos interessantes. E aí, nesse exato momento aqui, ó, eu vou começar a fazer uma parcial. Por quê? Estamos em um outro ponto de definição. E qual é esse ponto de definição? A perca do estado da entrega nesse ponto aqui, que era a perca do estado da entrega do M2. Então, além da estrutura gráfica, a gente estava perdendo o estado da entrega nesse ponto, certo? Ali eu já realizei 50% da mão. Vocês podem ver que eu modifico a minha ordem de stop para apenas 2 contratos. Por que você não botou no break-even? Eu estava perto do horário de abertura. E esse stop, nesse ponto, percebam que esse micro pavio aqui, ó, capturou a liquidez do pavio anterior e aí sim que veio esse impulso que quebrou essa mínima. Então eu não queria correr o risco por conta de uma mixaria, né, nesse ponto aqui, de na abertura o preço vir me tirar e depois voltar a cair. Eu poderia até ser estopado aqui porque eu já havia tirado parcial. Então ainda assim sairia no lucro. Esse é o grande benefício da parcial. E logo depois o mercado começa a pesar, porém tem um momento específico aqui antes da abertura, 5 minutos antes da abertura, 5 minutos, né? Vocês percebam um detalhe importante. Isso vale muito para vocês aprenderem a zerar o trade de vocês ou proteger ou algo do tipo. Nesse ponto aqui, o volume pelo volume é como qualquer setup, pessoal. Qualquer lugar não funciona. Tem que ser contextualizado. Sempre falo isso. Então, aqui nesse ponto, você percebe que players ficaram travados nessa barra aqui, ó, que era até então a barra de maior volume. Então, essa galera aqui foi segurando, até que quando o preço chega nesse ponto aqui, o volume aumenta. Muito provavelmente esse cara aqui, né, jogou a toalha. Então, automaticamente, o mercado, o que acontece com ele nesse ponto? O mercado encontra demanda. E olha a vela como que sobe. Você imagina se eu não tivesse tirado parcial? Você tem controle para segurar um trade ou para poder ter esse emocional e continuar depois operando de um trade bonito desse, voltar e te tirar com 50% do lucro para trás? Você vai começar a ficar desanimado, vai ficar furioso e vai começar a querer operar torto direito. Isso é o que acontece com a grande maioria. Então, quando o preço encontra a oferta aqui, percebam que rapidamente ele volta. E aí, outro detalhe importante. Entra esse grande volume, logo em seguida, nós temos o estado da entrega do M2, que foi quebrada nesse ponto de pressão, agora nós estamos nos 2 minutos, e aqui nós tivemos uma de venda, né, após a quebra da estrutura, ou seja, esse aqui era o meu ponto de referência e olha o grande volume aqui. Qual que era a ideia? Esse preço voltar a cair, mesmo tendo encontrado demanda. E o que acontece nesse ponto é que, vou dar seguimento aqui, percebam a agressão contra esse alto volume. E aqui vocês estão vendo escrito ó, alvo.
eu havia falado desse alvo antes de entrar nessa operação, porque quando a gente vai entrar na operação tem que ter um alvo definido, não é só entrar porque o sistema tem tudo uma estrutura. Então, esse aqui era o alvo que eu tinha para uma possível venda que aconteceu. E eram 2 PLs do 15 minutos. E nesse momento aqui, vocês conseguem perceber que essa grande barra aqui começou a ser agredida brutalmente aqui por esses grandes 2 volumes aqui, que é essa vela e essa vela. E essa vela ligeiramente capturou liquidez aqui nesse topinho, aqui, exatamente aqui, testando 50% da ineficiência. E percebam o tamanho da agressão nesse ponto, deixando muita gente também travada nesse ponto, pois a ação de preço após a entrada do volume foi negativa. E aí veio o momento da abertura. O preço sambou para um lado. Quando o preço chega, né, a fazer aqui nesse ponto, a tocar nesse ponto aqui novamente e dar um spike para baixo, aí eu jogo no break-even, porque é o primeiro movimento ali da abertura de Nova York já havia passado. Então, eu presumi que se ele fosse passar dali, ele passaria direto. Ele não somente daria essa beliscada, como ele deu aqui, ó. Era essa beliscada que eu queria evitar. Essa beliscada aí, ó. Numa possível proteção. E como ele já havia feito esse processo, nesse ponto aqui, ó, eu fui zerando. Eu tinha mais 2 contratos. E de acordo com o que ele foi caindo, quando ele renovou essa mínima aqui, ó, eu zerei mais um contrato e fiquei apenas com um, tentando levar esse trade até o meu alvo. E quando ele dá essa outra esticada, eu faço a proteção, porque é um momento de alta volatilidade, ele acaba não pegando o meu alvo em cheio, mas esse trade pagou bem mais de 4-1. Só que eu fui fazendo as saídas parciais, conforme eu sempre mencionei aqui nos meus vídeos, desde o day trade, que é o que a gente está nesse projeto agora, quanto as operações mais macros do swing trade. Eu quase nunca termino uma operação com lote cheio. Vocês veem às vezes aqueles riscos, retornos atrativos, nem sempre a gente chega ao final com o lote todo, tá? Então esse aí é um exemplo. Como eu fui despejando a minha ordem por não saber se o mercado vai voltar ou não. Eu fiz a análise, mas eu tenho que me certificar que esse dinheiro do qual a gente já conseguiu, ele vai ficar no nosso bolso. Então, fica aí, pessoal, o nosso convite a vocês. Se quiserem participar da nossa sala ao vivo no Discord, todos os dias aí de 10h30 a 1 da tarde, só clicar no link aqui, entra no grupo do WhatsApp, tá? E você pode também entrar no link direto do Discord. Mas é bom você também ficar no grupo do WhatsApp, que você fica informado ali dos nossos projetos, das nossas mentorias, dos nossos treinamentos. Beleza? Fiquem com Deus aí, forte abraço e valeu!